Galerinha da Grande Vivino Monteiro, estamos de volta para gravar aqui nossa segunda aula sobre juros simples. Dessa vez um nível 2, né, um nível um pouquinho que requer um pouquinho mais de atenção. Não são questões difíceis, mas requer um pouco mais de atenção do que as anteriores, tá certo? Já que a aplicação da relação não é uma aplicação direta. Vamos então para as questões. Um artigo custa à vista R$ 500 e pode ser comprado a prazo com uma entrada de R$ 300 e pagamento um mês após a compra. Se os juros são de 10% ao mês, qual o valor desse pagamento? Para entender melhor essa questão, vou traçar aqui uma reta, vou montar essa estratégia, certo? E nessa reta eu vou traçar dois pontos aqui. O primeiro ponto seria aquele valor que a loja está abrindo mão de receber no momento da compra e está possibilitando ao cliente pagar esse valor depois, certo? Nesse caso aqui, a loja, o pagamento ocorre após um mês da compra. Então, aqui, depois de um mês, esse cliente vai fazer o seu pagamento. Mas qual é o valor que a loja está abrindo mão de receber hoje para receber depois? Bom, note aqui que se a compra fosse feita à vista, essa compra seria de R$ 500. Esses R$ 500 é chamado de preço de tabela, ok? Só que ele vai dar uma entrada aqui de R$ 300. Então a loja vai receber do cliente R$ 300. Ora, se o produto era R$ 500 e a loja já está recebendo R$ 300, então na verdade a loja só está deixando de receber a diferença, certo? Essa diferença é de R$ 80. Aliás, é de R$ 200. R$ 500 menos 300, R$ 200. Esses R$ 200 é chamado de valor financiado. Esse valor ele é financiado a taxa de juros de 10% ao mês, que é o valor que a loja cobra de juros. Ok? Então, qual o valor do pagamento do cliente após um mês? Se a gente calcular aqui 10% de 200, dá justamente R$ 20. 200 dividido por 100 dá 2, 2 vezes 10 dá 20. Então, o cliente vai pagar os R$ 200 que ele deixou de pagar na data zero, mais os R$ 20. Portanto, aqui ele vai pagar R$ 220, ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para mais uma questão. Uma loja vende à vista com desconto de 10% sobre o preço de tabela e aceita pagamento com cheque pré-datado para pagamento em 30 dias, com acréscimo de 20% sobre o preço de tabela. Qual é aproximadamente a taxa mensal de juros pelos que compram com cheque pré-datado? Vamos aqui usar a mesma estratégia da questão anterior. Vamos traçar nossa retinha. Nessa reta vamos estabelecer aqui as duas possibilidades. A primeira possibilidade seria a compra à vista, nesse caso com desconto de 10%. Se ele comprasse à vista, ele ia pagar hoje, na hora da compra, na data zero, ok? Como a questão aqui não nos dá esse valor, uma estratégia para resolver esse tipo de questão é você imaginar esse valor como sendo R$ 100. Você poderia usar qualquer outro valor, mas é ideal usar o 100 porque estamos trabalhando com porcentagem. Isso facilita as nossas contas, ok? Então ele poderia comprar à vista. Nesse caso seria R$ 90 porque ele tem um desconto de 10%. 10% de 100 é R$ 10. Então ele pagaria R$ 90 se ele comprasse hoje. A outra opção é ele comprar com cheque depois de 30 dias, né? 30 dias é um mês. Ele ia lá na loja e pagaria depois de um mês, só que dessa vez tem um acréscimo de 20% sobre o preço de tabela. Se estamos considerando o preço de tabela R$ 100, 20% de 100 é o próprio 20, então ele pagaria R$ 120. Tranquilo? Está desenhado aqui o contexto, né, que traduz a situação aqui da questão. Ele tem a opção de comprar à vista por R$ 90 ou comprar a prazo para pagar depois de um mês com R$ 120. O que nós queremos saber nessa questão é a taxa mensal dos juros, ou seja, a taxa que ele paga pelo valor que ele está teoricamente tomando emprestado à loja, né? Então, quanto é essa taxa? Vou chamar aqui de I. Note que o juro que ele vai pagar aqui é de R$ 30, que é 120 menos 90. Ele está pagando R$ 30 a mais do que ele pagaria se ele tivesse comprado aqui à vista por R$ 90. Então, o que nós estamos querendo saber de fato é quanto é que vale esse R$ 30 em relação a 90.
Quanto é 30 em relação a 90 em porcentagem? Uma maneira de transformar essa fração em porcentagem é multiplicando esse valor por 100, ok? Então isso daria 3.000 dividido por 90, se você preferir, a gente pode simplificar essa fração. 30 e 90 é a mesma coisa de 1/3. Ok? Você cancela o zero, fica 3 sobre 9. 3 sobre 9 dividido por 3 dá 1/3. 1/3 de 100. 1/3 de 100 é você pegar o 100 e dividir em 3 partes iguais. Fazer a continha, você vai encontrar 33,33%. Como a questão aqui usa a palavra aproximadamente, então eu posso arredondar isso aqui para 33%. Ok? Então, se o cliente optar pela compra no cheque pré-datado, ele está pagando, na verdade, 33% de juros mensais. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Uma questão aqui do BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento, um concurso aí feito pela Sens Gran Rio. Uma loja oferece duas opções de pagamento na compra de uma bicicleta: R$ 200 à vista ou a prazo em duas prestações mensais iguais de 120, sendo a primeira delas paga no ato da compra. Tomando-se a opção de pagamento à vista como referência, a taxa mensal de juros cobrada pela loja na venda a prazo é... Vamos lá montar o nosso esquema aqui. Então, temos duas opções. Podemos comprar à vista, nesse caso, por R$ 200. Esses R$ 200 seria aqui o nosso preço de tabela, ok? Bom, ou em duas prestações iguais a 120, sendo a primeira no ato da compra. Dizer que a primeira é no ato da compra significa dizer que você está dando 120 de entrada. Ora, se você está dando 120 de entrada num produto que é vendido por R$ 200 à vista, então, na verdade, a loja está lhe emprestando, lhe financiando R$ 80. Ou seja, esse R$ 80 que você pagaria na data de hoje, né, se você comprar aqui à vista, pagando os R$ 200 inteiro, os 120 mais 80, a loja vai lhe conceder pagar esses R$ 80 um mês depois, mas só que em vez de pagar esses R$ 80, você vai pagar R$ 120, que seria a segunda prestação. Ok? São duas prestações iguais de 120, só que a primeira no ato da compra. Pagar a primeira no ato é o mesmo que dar uma entrada de 120. Então, do ponto de vista financeiro, o que a loja está fazendo é emprestando a você R$ 80 para você pagar depois de um mês com 120. Certo? Então, quanto é o ganho dessa loja de investimentos em termos de taxas percentuais, que é o que a gente quer saber? Vou chamar de I essa taxa. Em termos de reais, é lógico, se a loja está lhe emprestando 80 para você pagar com 120, ela está tendo um ganho aí de R$ 40 no investimento de R$ 80. Então, o que a gente quer saber é quanto equivale esse 40 em relação a 80. Dá para fazer até de cabeça, já que 40 é metade de 80, então isso equivale a 50%, ok? Mas para não perder o costume, basta multiplicar isso por 100. 40 sobre 80 é o mesmo que 1/2, simplificando a fração, e 1/2 de 100 é 50%. Note que a taxa cobrada de juros aí é absurda, né? De 50%. Talvez ela vá dizer para o cliente que a gente faz em duas, de 120, você não vai pagar juro, aquele papo todo. Mas na verdade, a loja está cobrando uma taxa aí de 50% no investimento que ela está fazendo em cima do cliente. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Uma geladeira é vendida à vista por R$ 1.000, ou em duas parcelas, sendo a primeira uma entrada de 200 e a segunda 2 meses após, no valor de 880. Qual a taxa mensal de juros simples utilizada nessa operação? Vamos lá, então. Nosso esquema aqui. Temos duas opções. À vista, R$ 1.000, certo? Então, o preço de tabela aqui seria R$ 1.000. Só que o cliente tem uma opção de pagar em duas parcelas, sendo a primeira uma entrada. A entrada aqui é de R$ 200. Ora, se o cliente vai dar uma entrada de R$ 200 num produto que custa R$ 1.000, então ele está financiando aqui na data zero R$ 800. 1.000 menos os 200, a loja está emprestando ao cliente R$ 800 para ele pagar depois de 2 meses, está aqui, ó, 2 meses, uma prestação única de R$ 880. Veja que ela está emprestando 800 para receber 880. Então, qual é a taxa de juros aqui?
a taxa de juros mensal? Bom, o juro em reais é 880 menos 800. O cliente está pagando R$80 de juro. Mas quanto é que equivale esse 80 em relação a 800? Né? Fazendo aqui as contas, 800 em relação a 800 é justamente 10%. Eu até poderia cancelar esses dois zeros aqui do 100 com esses dois zeros aqui de baixo, ficaria 80 dividido por 8, que dá 10%. 10% durante todo o período. Note que não tem 10% aqui, ó, porque ele quer a taxa mensal de juros. Mensal é mês. E nós calculamos a taxa durante os 2 meses, ou seja, 10% ao bimestre. Então, 10% ao bimestre, já que estamos falando de juros simples, quanto equivale em termos de mês? Se eu pago 10% em 2 meses, eu estou pagando 5% a cada mês. Então, 10% ao bimestre é o mesmo que 5% ao mês, ok? Letra B. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Uma loja oferece desconto de 20% a quem comprar à vista e oferece um desconto de 5% a quem pagar integralmente 45 dias após a compra. Na realidade, essa loja cobra a quem prefere pagar em 45 dias juros simples mensais de... Vamos ver aqui, vamos montar novamente nosso esquema. São duas opções, né? Então a gente pode comprar aqui à vista com 20% de desconto ou a prazo com 5% de desconto para pagar 45 dias depois. Bom, o preço não foi dado, pessoal. Quando o preço não é dado, a gente pode aqui usar como estratégia os R$100, certo? Vamos imaginar R$100, que seja o preço do produto. Se esse produto for comprado à vista, ele tem 20% de desconto. Então, 20% em cima de 100 dá R$20. Então, o cliente vai pagar R$80 se ele comprar à vista. Tranquilo? Mas se ele optar pela compra a prazo, ele só vai ter um desconto de 5%. 5% de 100 dá R$5. Então, ele vai pagar R$95. Lembrando que 45 dias é um mês e meio. Um mês tem 30 dias, né? Mais 15 dias, que é meio mês, dá um mês e meio. Então, ele pagaria R$95 um mês e meio depois. Então, qual é a taxa de juros mensal cobrada aqui? Então, vamos primeiro calcular a taxa de juros durante todo o período, que é um mês e meio. Durante um mês e meio, o juro cobrado foi de R$15, que é 95 menos 80. Né? Pagou-se R$15 por esses R$80 que a loja está financiando, né? Está permitindo ao cliente pagar depois, ele vai pagar depois de um mês e meio com 95. Então, quanto é R$15 em relação a 80? Deixa eu multiplicar aqui por 100 que a gente vai ter as porcentagens. Ficaria 1.500 dividido por 80, ou 150 dividido por 8, que dá 18,75%. Só que esse 18,75% não é a nossa resposta. Não vem aqui e marque a letra A não, viu? Vamos analisar aqui. Esse 18,75 seria a taxa ao longo de um mês e meio, ou seja, aos 45 dias. O que eu faço para transformar em mês? Como aqui é um mês e meio, basta dividir por 1,5. Dividindo 18,75 por 1,5, encontramos 12,5% ao mês, ok? Que é a letra C. Espero que você tenha entendido, gostado e principalmente aprendido. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.